Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 18 de fevereiro de 2024. Um dia muito importante para a minha família. Hoje a minha querida esposa, Cláudia Camilo, está completando mais um ano de vida. Meu amor, te amo muito. Muito obrigado por ser essa companheira de ministério, essa parceira, mãe dos meus filhos, a mulher a quem eu amo. Que Deus te abençoe muito grandemente nesse dia e que tenhamos ainda muito tempo para poder viver juntos as experiências maravilhosas da vida a dois e ao mesmo tempo do ministério. O tema que estudaremos hoje será Guardo a tua palavra no meu coração. Existem alguns textos que vão aparecer no nosso guia de estudos, todos eles extraídos do Salmo 119. Eu quero ler aqui os primeiros, que dizem assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, nem andam nos seus caminhos. E quando você vai ler aqui o restante dos textos, existe aqui uma grande quantidade de textos que foram pinçados do Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo que exalta principalmente a importância da lei de Deus no contexto da experiência humana, do dia a dia. Quando você olha para a lei de Deus sob uma perspectiva equivocada, aquilo que é a bênção da lei de Deus acaba sendo, na verdade, uma maldição para aqueles que de alguma forma não compreendem o seu significado. Querer que a lei nos salve é alguma coisa completamente infundada. O objetivo da lei não é salvar o ser humano. A salvação, dentro de um contexto de um mundo de pecado, dor, sofrimento, uma natureza pecaminosa que nos empurra para o mal, a salvação é única e exclusivamente pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. É pela graça que somos salvos, isso vem da fé. E isso não vem de obras para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo foi claro em relação a isso. É pela graça que somos salvos. Entretanto, a lei de Deus tem uma outra razão de ser. E Paulo explicou essa mesma motivação, essa mesma razão. Ele vai dizer: agora, porque não somos salvos pela lei e sim pela graça, nós vamos pegar a lei e vamos jogá-la fora? Vamos tirá-la da nossa experiência diária? Claro que não. Ele ainda diz: Deus nos livre disso. Por quê? Porque é pela lei que vem o pleno conhecimento do pecado. Se não existisse a lei, nós não saberíamos que roubar é pecado, que cobiçar o que é dos outros é pecado, que, enfim, adulterar ou ter outros deuses e assim por diante seria um pecado. O objetivo da lei é nos mostrar qual é o propósito do Senhor Deus para a nossa vida. É claro que quando você olha para aquilo que é o propósito de Deus, e Deus não nivela por baixo aquilo que é a experiência humana, não, ele nivela por cima. O propósito de Deus é fazer-nos semelhantes a Cristo Jesus. Então, quando uma pessoa aceita a Cristo, ela recebe o Espírito Santo vivendo dentro dela. A partir de então, um processo de transformação de dentro para fora começa. E é claro que para que essa experiência vá se acentuando, é importante que o indivíduo continue caminhando com Deus. E caminhar com Deus é nada mais, nada menos do que gastar tempo de qualidade todos os dias estudando a palavra de Deus. Para que a gente estuda a palavra de Deus? Para descobrir qual é o propósito revelado de Deus para a nossa vida. E quanto mais você estuda, quando você vê a maneira maravilhosa como o Espírito Santo trabalhou na vida de pessoas no passado, de homens que tiveram as mesmas dificuldades, os mesmos problemas que nós hoje, só viveram em outra época, mas eram seres humanos de carne e sangue como eu e você. Pessoas que em determinado momento tiveram a sua fé fragilizada e cometeram erros, pecaram. Pessoas que caíram feio. Nós temos falado muito nesse trimestre sobre o próprio Davi, que foi autor de vários salmos, e que depois de ter cometido um pecado odioso mesmo com Betseba, depois de ter mandado inclusive assassinar o próprio marido dela, se arrependeu dos seus pecados. A Bíblia nos mostra que era um homem de carne e sangue como eu e você, mas que uma vez compreendendo a vontade de Deus, se arrependeu dos seus pecados e alcançou o perdão. É claro que olhamos para a Bíblia e vemos essa luta o tempo todo.
Andar com Deus, portanto, começa com estudo da palavra. Quando você olha para esses homens e mulheres do passado, que apesar das suas falhas de caráter, se mantiveram ao lado de Deus, você olha e diz, opa, se eles conseguiram, eu também consigo. Se eles puderam permanecer andando com Deus, eu também posso. E, é claro, através da oração nós também caminhamos com Deus. A oração é o momento em que reagimos diante de Deus daquilo que lemos da palavra dele. Você vai para a Bíblia, você descobre que Deus tem um propósito tão grandioso, aí você começa a conversar com Deus sobre ele. Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito, tem um plano, tem um projeto para a minha vida, é tão difícil, eu tenho dificuldades nisso, naquilo outro, mas eu quero viver aquilo que é o teu ideal. E você vai estreitando laços com Deus, e isso vai fazendo com que você vá se tornando cada vez mais parecido com ele. E quando você se dá por conta, acontece aquilo que aconteceu com João. Já velhinho, ele está escrevendo, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aliás, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é que alguém pode dizer que ama a Deus, que não vê, se não consegue amar o seu próprio irmão, a quem vê? Aí você olha e fala, que indivíduo mais amoroso é esse João? Ah, mas daí você volta na história dele, alguns anos antes, enquanto caminhava com Jesus aqui na terra, enquanto Jesus estava por aqui. E você vê João, um indivíduo iracundo, pedindo pedindo autorização a Jesus para que eles clamassem ao céu e viesse fogo do céu sobre uma cidade que não os havia recebido. O que aconteceu no meio do caminho? Enquanto João ia caminhando com Deus, a sua vida foi sendo transformada momento após momento. É esse milagre que Deus quer operar na nossa vida. Por isso, quando olhamos para a palavra de Deus e percebemos qual é o propósito do Senhor, a gente pode dizer, a gente deve dizer, como o salmista, guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu queria te desafiar para que nessa semana você gastasse tempo de qualidade, bebendo da palavra de Deus todos os dias, e ao mesmo tempo gastando um tempo significativo orando a Deus. Isso vai fazer com que você estreite ainda muito mais o seu relacionamento com Deus. Essa foi a experiência do salmista, e essa deve ser também a tua e a minha experiência. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos de que nos amas. Nos colocamos em tuas mãos pedindo, por favor, Senhor, opera em nós. Nos colocamos em tuas mãos pedindo que nos ajude a podermos gastar tempo de qualidade na tua presença, no estudo da palavra, na oração. Nos colocamos em tuas mãos no nome de Jesus. Amém. Bom, amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que estudaremos será Ensina-nos a contar nossos dias. Eu estudo a lição? E você?